Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania. Essa semana a gente vai começar com Paulo Melo. Seja muito bem-vindo, Paulinho. Posso tratá-lo assim, né? Devido ao grande conhecimento que a gente tem. Paulinho, ele é presidente da Abrasp. Isso, Associação Brasileira de Síndicos e Síndicos Profissionais, Ross. Maravilha. Obrigado, Ross, pela participação aqui em seu programa. Estamos aqui muito felizes aqui em participar aqui com o pessoal de Brasília nesse programa importante que é o Painel da Cidadania. A gente falava um pouco há alguns momentos atrás, você falava que no Distrito Federal 1 milhão de pessoas moram em condomínio, né, Paulinho? E você, como presidente da associação, vem treinando os síndicos dos mais diversos condomínios, sejam eles verticais, horizontais. Como é que a gente pode falar para o pessoal, como que é esse treinamento? Exatamente, Ross. Hoje, mais de 1 milhão de pessoas vivem em condomínios em Brasília, condomínios esses verticais, horizontais, e muitas também trabalham em condomínios também, condomínios de shoppings, condomínios de clínicas, condomínios comerciais. E são mais de 17 mil condomínios hoje em todo o Distrito Federal. Logo, nós temos 17 mil administradores, 17 mil síndicos, que é composto também pelos seus subsíndicos e conselho fiscal. E nós trabalhamos com esses síndicos de Brasília e do Brasil. No Brasil são 400 mil síndicos, mais de 80 milhões de pessoas vivem hoje no Brasil em condomínios. E me diga uma coisa, esse treinamento, como é que a gente pode explicar esse treinamento? Porque pode haver algum síndico ainda, algum condomínio que não fez esse treinamento, né? Que não estão qualificados para dar o tratamento adequado tanto aos moradores como a gestão em si. Como é que a gente pode verificar isso daí? Como é que a gente pode mostrar para as pessoas esse treinamento que a associação faz? Porque eu sempre vejo, você fala, hoje vai ter um curso de síndico em tal localidade do Distrito Federal. Como que é esse curso? Primeiro, a vida de síndico não é fácil, né? E muitas vezes o síndico ele ou é um advogado, é um médico, um dono de casa, um administrador. E são muitas as funções que o síndico responde, são mais de 300 obrigações que o síndico tem. Ele é um gestor, ele é responsável civil, criminal, tributário, a parte de engenharia também, ele é responsável por tudo que acontece no condomínio. E nós fazemos esse curso para quê? Exatamente para isso, essa pessoa que é um síndico orgânico, um síndico morador, um síndico natural, que mora em seu condomínio, e aí os moradores resolvem elegê-lo síndico pela sua capacidade de liderança, ele não tem, às vezes, condições, não tem conhecimento necessário de todas as áreas do condomínio. Quais são essas áreas? Engenharia, administração, contabilidade, legislação, a parte psicologia também das relações humanas no condomínio é extremamente importante. E a associação está rodando o Brasil inteiro e principalmente no DF. No DF nós já qualificamos mais de 10 mil síndicos nos últimos 3 anos. Nós temos um circuito de cursos condominiais que fazemos nas cidades Taguatinga, Águas Claras, Samambaia, Paranoá, Riacho Fundo, todas as cidades do DF nós já fizemos cursos já. E vamos, esse ano, retomar nessas cidades novamente, qualificando mais o síndicos. Inclusive, Paulinho, a questão da gestão em síndico, né? A questão dos síndicos em si, ela pode gerar tanto economia como gastos desnecessários, né? Muitas vezes o síndico, por inoperância, ele começa a gastar mais. Os moradores começam a reclamar, principalmente na questão da taxa extra, que muitas vezes poderia ter sido evitado, mas por uma inoperância, uma má gestão, as pessoas precisam pagar essa taxa extra, né? Vocês têm algum trabalho voltado para isso? Já existe alguns casos de sucesso que vocês tiveram em relação a isso, em relação à economia financeira para os moradores? Rócio, muito boa essa pergunta sua. O que acontece?
Hoje, quando o aluno, o síndico, ele chega no nosso curso, faz um curso, ele consegue reduzir até 20% das despesas condominiais, porque ele vai entender mais um pouco sobre gestão, vai entender como é que funciona o mercado e vai poder tomar as decisões corretas. A questão do condomínio, do síndico, é muito importante tomar decisões corretas. E o que acontece? Uma coisa extremamente importante em tudo é a manutenção, é a prevenção. Você, às vezes, você não vai no médico, faz um check-up, faz uma série de exames. O condomínio também é igual a gente, é igual o nosso corpo. Ele precisa de fazer um check-up também de vez em quando, fazer uma manutenção preventiva, predial da estrutura do condomínio. E essa manutenção, primeiro tem que ver o que está acontecendo no condomínio, como é que está a patologia da edificação. E ao ver essa patologia da edificação, ao fazer esses exames, vai se ver qual remédio, o melhor remédio a tomar, e de forma preventiva, porque depois que aconteceu o incidente, igual aconteceu, por exemplo, na Asa Norte, uma laje caiu no estacionamento, e aí foi muito pior, entendeu? Então isso tem que ser prevenido antes, não pode deixar isso acontecer. Você deu um exemplo aí bem claro, foi o da Asa Norte. Você acredita que se os síndicos dali estivessem preparados e gerindo o condomínio de forma mais atuante, mais incisiva mesmo, poderia ter sido prevenido, poderia ter Na verdade, o que acontece? Os síndicos hoje de Brasília, eles são muito atuantes, eles são extremamente preparados, mas o que não existe uma legislação específica no Distrito Federal que determine, que obrigue o condomínio a fazer as vistorias. Eu chamo isso de autovistoria. O que é isso? O condomínio faz uma autovistoria predial, ele contrata uma equipe de engenheiros e arquitetos para poder fazer uma vistoria no condomínio. E ao fazer essa vistoria, vai se achar quais são os principais problemas, os principais gargalos. E nessa situação, o condomínio toma as decisões, vamos fazer manutenção nisso, naquilo outro. E o que falta hoje em Brasília é isso, é uma legislação específica que determine a autovistoria nos condomínios, porque aí, hoje os síndicos, eles têm já total consciência disso, mas alguns que acabaram de assumir, às vezes não têm essa consciência. E isso tem que ser feito de tempos em tempos, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos, depende muito da idade do condomínio e do estado de conservação. Entendo. Agora, veja bem, você falou aí com relação a esse tipo de economia e falou que se os síndicos pudessem estar mais ali e falou que falta uma legislação. E por faltar essa legislação, eu creio que no sentido nacional, como também no sentido distrital. Por faltar essa legislação, a associação de vocês atua nesse ramo, além de fazer os cursos que vai ensinar os síndicos a se prevenirem melhor, e vocês organizam, assim, ensina como fazer essa autovistoria. Nisso daí vocês cobram deles para os síndicos associados, ou vocês apenas instruem eles e aguardam que eles agem da forma que vocês indicaram ali, da forma que vocês sugeriram? Ou você tem alguma forma de cobrar dele? Por exemplo, ele faz parte da associação. Caso aconteça algo no condomínio que eles estão gerindo naquele momento, há alguma forma assim de cobrar um pouco melhor, apesar de não ser uma entidade corporativista como um conselho? Então, a associação não tem poder de conselho, nós não podemos determinar, não temos esse poder administrativo de um conselho. Mas a associação, ela faz uma pedagogia nos síndicos. É muito importante isso, essa pedagogia. Ensinar, mostrar a eles da importância disso. E algo que está faltando muito hoje no nosso país é uma pedagogia para o morador de condomínio. Com esse inchaço do Minha Casa Minha Vida no Brasil inteiro, muitas pessoas começaram a morar em condomínio, construíram novos condomínios de casa, de apartamentos, e algo que
infelizmente, ficou extremamente difícil de administrar esses síndicos, porque pessoas que sempre moraram em casa, sempre nunca tiveram essa participação morando em apartamento ou em casa de condomínio. E isso faz toda a diferença, essa pedagogia. Um exemplo aqui bem simples para você, Ross. Eu sou uma pessoa católica, apostólica romana, e eu, por exemplo, quando eu vou batizar alguém, batizar, por exemplo, o seu filho, na igreja católica, eu tenho que fazer um curso de batismo. Quando eu vou casar, eu tenho que fazer um curso para poder casar. Um curso, né? E quando a pessoa vai morar em condomínio, ela tinha que fazer um curso para poder morar em condomínio. Por quê? Às vezes você casa com uma pessoa que você ama. Você e ela às vezes briga. Imagina com o seu vizinho que você não escolheu poder morar perto. Né? Entendeu? Então, a pessoa tem que saber conviver um pouco. Da mesma forma que tem as pessoas boas, para poder... as pessoas que reclamam muito, também tem aquelas pessoas também que fazem muito barulho. Então, tem duas situações, dois polos distantes. Tem uma pessoa que reclama demais e uma também que faz muito barulho. Acho que a pessoa tem que ter um pouco de tolerância também com relação a isso. Não, é verdade. Eu entendo você que viver em sociedade em si já é um desafio que as pessoas precisam estar preparadas. Principalmente morarem ali coladinho, né? Coladinho de forma, não de forma assim, bem específica, mas de uma forma mais generalizada, dentro de uma determinada área, com áreas que abrangem um maior número de pessoas, como a área de lazer e outras coisas nesse sentido. Agora, Paulinho, as pessoas já conhecem um pouco mais o condomínio. Eu te conheço pelo seu ativismo político, você já foi servidor público aqui no Distrito Federal, já trabalhou em diversas administrações do governo, e eu queria ver com você sobre esse estilo, desse ativismo político seu com relação a presidente da Associação Brasileira de Síndico. Vocês exercem isso de uma forma assim, bem contundente. E com relação às eleições, como que você vê as eleições agora de 2018? Então, muito bom, Ross. Primeiro, eu acho que eu quero contar um pouco aqui a minha história aqui para vocês. Eu acho que eu cheguei a fazer, eu fiz ciência política, sou administrador, pós-graduado em gerenciamento de projetos, trabalhei, tenho muito orgulho de ter trabalhado em diversas áreas do governo, do Distrito Federal, na área de desenvolvimento econômico, na área de administrações regionais, como Plano Piloto, Santa Maria, Recanto das Emas, Taguatinga, na Secretaria de Justiça, na Câmara Legislativa, no Senado Federal. Então, eu tenho um amplo conhecimento da máquina pública. Eu acho que isso é extremamente importante, você ter um conhecimento da máquina, como é que funciona para poder fazer a coisa acontecer. E segundo, você tem que ter um relacionamento com as pessoas, com os grupos que aqui estão governando. Eu tenho esse relacionamento, é bem tranquilo isso, não tenho dificuldade nenhuma para poder conversar com os agentes públicos de todos os segmentos, seja legislativo, jurídico ou o próprio poder executivo. Então, o que acontece? A gente tem que exercer a cidadania. Infelizmente, as pessoas estão com uma certa ojeriza à política. E eu percebo isso muitas vezes nos condomínios que eu passo. Eu sou síndico hoje, Ross, em 8 condomínios. Desculpe te interromper, mas você fez uma analogia bacana, era onde eu queria puxar o gancho. Você que trabalha, é presidente de uma associação de síndicos, às vezes as pessoas não participam da reunião de síndico, o que dificulta muitas vezes tomar alguma decisão. E na política é do mesmo jeito. A nossa política está ruim. Toda semana a gente vê um deputado sendo preso, um político sendo acusado de desviar. Ontem mesmo a Polícia Federal esteve fazendo, procurando e fazendo vistoria em gabinetes e residências de parlamentares. Aí você ia falando, com relação a isso daí, como é que a gente pode fazer com que as pessoas participem mais? Você que está sempre atuante na questão dos síndicos aí, como trazer a sociedade para participar mais? O que eu vejo? Eu acho que tem que ter um empoderamento do cidadão, nós temos que empoderar o cidadão. O cidadão tem que entender que ele que é o responsável pelos gestores que estão aí hoje. Infelizmente, Brasília e o Brasil, eu acho que nessa eleição de 2018 nós vamos ter um dos maiores índices de abstenção
nas eleições. Isso por quê? Porque as pessoas do bem, elas resolvem não votar. E elas estão cometendo um grande equívoco, um grande erro. Por quê? Elas têm que exercer a democracia votando certo, votando diferente, fazendo um voto consciente. E aí quem vende o voto, aquele voto mais popular, a pessoa vota e às vezes vota errado, e aí esse que foi eleito de forma errônea, ele representa todos, tanto o que votou quanto o que não votou. Exatamente. E o que você diria para Dona Maria, que mora lá na favela do Mingau e que não tem políticas públicas que atendam o bairro dela, atendam a cidade dela, a falta de aparelhos estatais em toda esse nosso Distrito Federal, diferentemente do Plano Piloto, do Lago Sul, do Lago Norte, as pessoas que moram à margem, moram nas periferias, nos bairros que ainda não tiveram desenvolvimento do Estado. Qual o recado que você daria para essas pessoas que moram lá, que estão cansados da política, que elas terão o mesmo representante daqueles cabos eleitorais ali que está vendendo seu voto? Aquelas pessoas que estão trocando seu voto por um par de sapato, por uma dentadura, uma cesta básica. O que você consegue dar de recado para essas pessoas que esperam um governo mais justo, um governo que trabalha por elas, e não elas entrarem nesse discurso de que todos os políticos são iguais? O que você, como agente político, como presidente da Associação dos Síndicos do Brasil, poderia falar para elas? Primeiro, eu comparo muito o síndico com o político, o síndico com o prefeito ou com o governador. Porque ele é um prefeito, ele é um gestor, né, em menor grau. Mas tem muitos condomínios que têm aí 2, 3 mil apartamentos, que têm arrecadações até maiores do que muitas prefeituras. O que eu digo para as pessoas? As pessoas têm que participar, elas têm que ter uma visão comunitária, uma visão que o espaço público é dela, ela tem que cuidar disso, ela tem que interagir mais com a comunidade, interagir mais com a gestão, com a política. A política do bem, ela faz extremamente bem a população, ela muda a vida das pessoas, ela transforma a educação, a mobilidade, a saúde. Hoje vivemos crises hoje na área da saúde, na área de segurança pública. A educação ainda vai mais ou menos, mas tem muito o que melhorar, e nós não podemos desistir da política, nós não podemos desistir do nosso país, da nossa cidade. Você, como uma pessoa jovem, como é que você vê a renovação política? Porque a renovação política, eu não falo assim num sentido subjetivo. Eu falo especificamente de uma verdadeira renovação. Porque não adianta, o camarada é político, aí é condenado por improbidade, ou então perde aquele clamor, e, no entanto, coloca o filho dele para tentar perpetuar a família no poder e o estilo de fazer política. Como é que você vê uma renovação política aqui para o Distrito Federal? A renovação política, ela é muito importante a gente comentar sobre isso, Rosso. Ela é muito baixa, o fato é esse, é muito baixo o índice de renovação em todas as eleições. Não vai mudar muita coisa nessa eleição de 2018, não. Pode ficar tranquilo com relação a isso. O que acontece? São dois movimentos que acontecem. Um cara que era prefeito vira deputado federal, vira deputado estadual ou distrital, ou então o cara de uma família, por exemplo, a família Roriz. Roriz era governador, aí colocou a filha deputada distrital, uma, outra federal, e isso não é renovação, isso daí é manutenção, é continuidade, né? Outro exemplo aqui, o Rafael Prudente entrou, deputado distrital, o pai, também o Leonardo Prudente foi deputado distrital, também não é renovação. A renovação são nomes novos, e principalmente eu vejo a renovação como novas ideias. Eu acho que Brasília é uma cidade que tem que estar na vanguarda do desenvolvimento do Brasil. Brasília tem que ser uma cidade exemplo para o Brasil e para o mundo, uma cidade que o Brasil tem que se orgulhar dela e falar assim: eu amo a minha capital do meu país, porque é uma cidade para mim de exemplo, que todo mundo tem que ter realmente esse sonho de um dia vir
viver em Brasília, vir morar na capital de todos os brasileiros. E, infelizmente, hoje Brasília não está sendo exemplo mais para ninguém e para nada. Brasília está deixando de estar na vanguarda do Brasil. E agora, você falou aí de renovação, que renovação não é apenas substituir um nome por outro. Renovação é trazer novas ideias, novos projetos e algo que realmente representa as pessoas. Porque essa ojeriza que as pessoas hoje estão tendo em relação à política é especificamente isso que você falou. É esse continuismo de famílias, continuismo de projetos que visam apenas criar políticas públicas para atender determinados nichos. E o que a gente gostaria de ter é uma renovação política. Você falou, logo que a gente começou o programa, que a abstenção seria uma das mais altas nesse momento para as eleições de 2018. E como a gente poderia tentar convencer as pessoas de que é necessário votar, é necessário participar, sem querer ser repetitivo. Você falou bastante aí com relação à participação das pessoas, que elas deveriam estar mais atuantes. Mas agora, as pessoas que estão realmente desacreditadas, existe algo que a gente possa trazer para elas, além de explicar, logicamente, que é necessário participar, coisas nesse sentido. E como é que a gente faz isso? Isso é uma construção, né? Não é feito do dia para a noite. Eu acho, vou até fazer um chutômetro aqui, que 30% dos votos da eleição de 2018 vão ser abstenção. As pessoas vão se abster de votar nulo, branco, ou não vai nem votar. Então, isso é um número muito alto. Eu já acho que vai ser até mais, viu? E que vai acontecer. Então, o que nós temos que fazer? Temos que construir isso. Isso começa por onde? Inicialmente, a pessoa tem que participar do seu condomínio, na sua assembleia do seu condomínio, ajudar a eleger o seu síndico, o seu subsíndico, o seu conselho fiscal. E depois participar da vida da sua quadra. Como? Participando da prefeitura comunitária, ajudando a cuidar da sua quadra, ajudando, se empoderando e tomando a sua quadra, a sua região onde você vive como uma região sua. Eu acho que isso é extremamente importante. Se as pessoas cuidassem e tomassem a sua quadra como sua, como se fosse sua casa, cuidando dos jardins, cuidando dos parquinhos, cuidando das calçadas, nós não teríamos problemas hoje que temos hoje nas cidades, de calçadas mal cuidadas, de jardins mal cuidados e principalmente de parquinhos também, às vezes, sem manutenção. São pequenas ações que nós mesmos, cidadãos, podemos fazer um exercício de cidadania e cuidar desses espaços públicos. Eu acho que não tem problema nenhum fazer uma parceria. Eu costumo dizer, hoje os governos falam muito de parceria público-privada, a tal da PPP, né? Uhum. Eu acho que era muito interessante a parceria público-comunidade, o governo envolver a comunidade, trazer a comunidade para poder participar das ações, principalmente na sua quadra, envolver os condomínios, envolver a administração regional e assim por diante. E como é que o governo poderia atuar assim para desenvolver um pouco melhor as prefeituras comunitárias? Porque a gente vê que as prefeituras comunitárias, a cada dia, elas crescem mais, algumas pessoas envolvidas, a gente vê as pessoas querendo trabalhar pelo seu bairro, dar uma melhorada, mas falta assim um tchan, falta uma up para que um apelo, até mesmo assim, das pessoas para ampliar essas prefeituras comunitárias. Agora falta algo mais do governo. Como é que o Estado poderia ajudar essas prefeituras comunitárias para que elas fossem mais atuantes, congregassem um maior número de pessoas e as pessoas ali se sentissem realmente representadas por essas prefeituras? No governo do Cristóvão, ele chegou a construir várias
prédios de prefeituras Sedes, comunitárias, né? ajudou a criar várias dessas prefeituras comunitárias. Eu acho que o governo tem que ter uma política pública para isso, uma política pública de associação de moradores, de prefeituras comunitárias, de empoderamento social e de participação popular e principalmente de cidadania. O que eu vejo, por exemplo, o Cristóvão tinha no governo dele a Patrulha da Quadra. O que era isso? Uma equipe de Cosme e Damião de garis. Uhum. 2 garis que ficariam à disposição exclusivamente do prefeito da quadra, e o prefeito, junto com a comunidade, determinava quais seriam as ações que ele ia fazer na quadra, de limpeza, de manutenção da quadra e assim por diante. Então, o governo... Aí a comunidade entraria com material, com uma tinta para poder pintar uma calçada, com cimento, areia para poder arrumar uma calçada, uma lâmpada para poder trocar, e o governo entraria com a mão de obra, com esse gari, que seriam os serviços gerais da casa, que daria a manutenção dos jardins, a limpeza dos jardins, limpeza da quadra, pequenos reparos em calçadas, em parquinhos e assim por diante. Eu acho que isso é o que faz a diferença e reduz muito gastos exorbitantes com manutenção, porque a parceria público-comunidade. Uhum. Isso é interessante, o que você citou aí, essa participação ativa do Estado com o governo em si, o Estado entrando para participar com a comunidade, trazendo essa dupla Cosme e Damião, que você falou aí, o Cosme e Damião dos serviços gerais, né? Só que a gente está um pouco longe disso. Agora, no governo Hollenberg, uma das metas de campanha dele, o que deu um boom na campanha, foi ele anunciar que seria feito eleição para administrador, né? Administrador regional. A Câmara ia criar a forma mais justa, mais coerente e dentro da lei para fazer a eleição dos administradores. E isso aí não aconteceu até agora, né? E principalmente essa questão da comunidade está mais representada pelo Estado, seja com a dupla Cosme e Damião, seja com a doação de uma sede, essas coisas administrativas. Te dizer uma coisa, eu conheço bem a máquina do governo, te digo hoje que as administrações da forma que estão, elas estão totalmente esvaziadas, elas não têm condições de executar nada. E te digo o seguinte, ou o governo fortalece as administrações regionais... Como que você fala esvaziadas? Esvaziadas no sentido de orçamento, no sentido de pessoal. Hoje é muito mínima a estrutura de pessoal administrativa, e hoje as administrações nem alvarás de funcionamento mais, alvarás de construção, elas emitem mais. Acho que no máximo 300 metros que a administração emite, isso. Mais pela CAP, Central de Aprovação de Projetos, que eu acho que é até interessante isso, o negócio é uma boa ideia que o governo trouxe para Brasília. Então as administrações elas estão muito esvaziadas, infelizmente. O que tem que se fazer ou é fortalecer a administração, colocando equipes na administração de manutenção, equipes, arquitetos, engenheiros, poder fazer projetos, para que realmente a administração possa acontecer, ou é melhor fechar as administrações, transformá-las em uma espécie de na hora e transformar a figura do administrador numa espécie de ouvidor, porque o administrador hoje, ele não é nada mais do que um ouvidor do governo naquela região. Ele ouve a população, manda ofício para Nova Capa, para a saúde, para a educação, para a segurança pública, mas ele não tem poder nenhum de ação. Então, é muito mais fácil transformar ela logo numa ouvidoria geral ou no governo geral da cidade e a população ouvir mais. Uma agência para poder ouvir a população. E trazer para dentro da administração serviços públicos, como treinamentos, trazer para dentro da administração uma espécie de um na hora, sabe? Com vários serviços ali integrados, para atender a população, porque as administrações, infelizmente, estão muito esvaziadas e sem poder de reação perante as demandas da comunidade. Verdade. Nós estivemos aqui com Paulo Melo, ele é presidente da Associação Brasileira de Síndico. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas através do website paineldacidadania.com.br ou através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Paulinho, agradeço muito a sua participação aqui, mas agora eu gostaria de fazer uma
pergunta simples para você responder numa frase simples. Como é Paulo Melo por Paulo Melo? Então, Paulo Melo é um cidadão apaixonado por Brasília. Eu nasci na região metropolitana de Brasília, eu sou de Lusiânia, sou conterrâneo do governador Roriz, minha família toda é de lá. E eu quero dizer a vocês o seguinte, eu sou apaixonado por Brasília, louco por Brasília, eu amo essa cidade. Eu acho que nós temos que juntos resgatar Brasília, cuidar de Brasília e deixar Brasília cada dia mais uma cidade melhor para que nossos filhos, nossos netos e nossas próximas gerações possam viver aqui em Brasília. E é isso, eu sou uma pessoa abnegada pelo trabalho, abnegada pelo que eu faço. A você de casa, um forte abraço, obrigado pela audiência e até a próxima semana. Obrigado, Rosso Barreto.